E esse gráfico aqui é a força vezes o tempo. E aí, vamos dizer que a força começa do zero e ela vai aumentando. Então, ela chega até aqui. Ela começou do zero, subiu até um valor aqui de força. A partir daqui, a força é constante. Fica um valor constante de força. E depois, essa força diminui. Ela diminui até chegar a zero. Eu te pergunto, aqui é um instante T0, aqui é um instante T1, aqui é um instante T2 e aqui é um instante T3. Onde a velocidade é máxima? Em qual instante a velocidade é máxima? Em T0, em T1, em T2 ou em T3? Onde que o valor da velocidade é máximo? Olha, a força era zero, aí chegou até aqui, aqui é constante, aqui a força diminuiu. Por incrível que pareça, a velocidade é máxima aqui, em T3. Aí você vai pensar, pô, mas não faz sentido, né? Porque se aqui a força é zero, por que a velocidade é máxima aqui? Vou te explicar geometricamente. Impulso é a força vezes o tempo. E impulso é a própria variação da quantidade de movimento. Então, variação da quantidade de movimento é força vezes tempo. E variação da quantidade de movimento é mv menos mv0. Esse aqui é o teorema do impulso. E aí vamos fazer o seguinte. Para facilitar as contas, vamos considerar que a velocidade inicial seja zero. Então, isso aqui é zero. Isso aqui é o impulso. Então, a gente tem que o impulso seria igual a m vezes v. Só que isso aqui é a área do gráfico. Então, quando eu calcular a área, eu estou calculando a variação da quantidade de movimento. Então, se eu calcular até T1, essa aqui é a variação de quantidade de movimento até T1. Então, eu tenho essa área. Quando eu calcular até T2, eu tenho aquela área mais essa. Então, quando eu calcular em T1, eu tenho uma velocidade aqui em V1. Quando eu calcular até T2, a velocidade aumentou. E quando eu calcular até T3, essa área é maior, então a velocidade aqui é maior. Ou seja, se eu aumento a área, eu também aumento a velocidade. Na verdade, eu aumento o produto massa vezes velocidade. Mas como a massa é constante, então eu estou aumentando ali a própria velocidade. Então, em T3, eu tenho a velocidade máxima. Aí você vai falar para mim, pô, mas não faz sentido, porque a força está diminuindo. De novo, a força está diminuindo. Isso não quer dizer que não tenha força sendo aplicada. A diferença é o seguinte: eu começo aqui com uma certa força, então o corpo está aqui. Então eu começo com uma certa força aqui. E aí ele vai se deslocando. Quando ele chegar aqui, o que está acontecendo com essa força? Essa força está ficando menor. Mas ainda assim tem força. E quando ele chegar aqui, ainda assim tem força, só que essa força é pequena. Ou seja, ele só para de receber força quando ele chega em T3. E como força é um agente que provoca aceleração, ou seja, que provoca mudança na velocidade, isso quer dizer que enquanto tiver força atuando, terá mudança na velocidade. Por mais que a força esteja diminuindo, essa força não está contrária ao movimento. Essa força está sempre empurrando ele na mesma direção. Essa força não está atuando aqui. Essa força só atua aqui a partir daqui. Aí, se o gráfico continuar daqui para baixo, aí beleza. Aí ela vai estar diminuindo. Aí a velocidade diminui. Mas até aqui, a força continua empurrando ele para frente.